Talvez tenha ouvido as palavras de Lin Jin. A pequena raposa abriu os olhos fracamente e estendeu a língua para lamber o dedo de Lin Jin antes de cair novamente em um estado de inconsciência. Esta pequena raposa era a forma natural de Shan'er. É verdade que esta foi a primeira vez que Lin Jin viu Shan'er em sua forma de raposa de 3 caudas. Ela era incrivelmente adorável, mas os ferimentos que sofreu foram bem graves. Caso contrário, com as habilidades de Shan'er, ela não poderia ter sido forçada a voltar à sua forma natural. Para monstros, a habilidade de transfiguração era dividida em vários estágios. No início, eles só conseguiam manter a forma humana por um curto período de tempo. À medida que se tornavam mais habilidosos na habilidade, conseguiam manter a forma por mais tempo, até não conseguirem mais reverter. Esse foi o caso de Shan'er. Ter sido ferida a ponto de ter que reverter significava que sua forma humana havia sido destruída. Ela teria que esperar até que seus ferimentos se curassem e seu cultivo se recuperasse antes de tentar a transfiguração novamente. Para Lin Jin, nada disso importava. Sua prioridade era tratá-la e ajudá-la a se recuperar dos ferimentos. Antes disso, Lin Jin estava bastante nervoso. Foi só quando viu Shan'er ainda com um pouco de vida que Lin Jin finalmente respirou aliviado. Enquanto Shan'er estava vivo, ele não teve problemas em salvá-la. Ao mesmo tempo, uma intenção assassina cresceu dentro dele. Dada a extensão dos ferimentos de Shan'er, Lin Jin jamais perdoaria as pessoas do Templo da Lua. Ele as faria pagar o preço. Lin Jin já havia usado a técnica de busca de pulso para proteger o coração de Shan'er. Novamente, enquanto o coração de Shan'er ainda estivesse batendo, ele poderia salvá-la. Não era uma promessa vazia nem um exagero. Lin Jin tinha a competência para sustentar tal afirmação. Shan'er tinha o atributo vento, e entre os 5 elementos principais, o vento se enquadrava no elemento madeira. Água e madeira se complementavam e se nutriam. Então Lin Jin não hesitou em colocar a escama do reservatório de água no abdômen de Shan'er, permitindo que sua energia pura curasse seus ferimentos. Nem era preciso dizer que Lin Jin já havia dado alguns comprimidos a Shan'er. Agora, ele só precisava usar acupuntura combinada com fogo bruto para curar as veias danificadas dentro do corpo dela. Era um trabalho meticuloso que não permitia perturbações. Foi por isso que Lin Jin mandou Shen Huiyuan ficar de guarda do lado de fora. O tempo passou lentamente e o sol começou a se pôr, iluminando as terras com uma cor vermelha brilhante. Ao cair da noite, uma lua brilhante pairava alta no céu noturno. Lá fora, Shen Huiyuan permanecia lealmente guardando a área. Ao ser escolhido como guardião do reino do dragão de Jade, não foi surpresa que Shen Huiyuan não estivesse cansado de ficar ali o dia todo. Ainda assim, ele estava bastante curioso para saber o que o avaliador Lin estava fazendo lá embaixo. Ao chegar à meia-noite, o tempo mudou repentinamente. O que supostamente era uma noite clara e estrelada, de alguma forma, se transformou em um aglomerado de nuvens escuras. Em apenas 2 horas, o céu ficou completamente coberto por nuvens de chuva que ocultaram a lua. Shen Huiyuan sentiu uma brisa fria e o aumento da umidade. Olhou para cima e percebeu que uma tempestade estava prestes a acontecer. Como posso ser tão azarado? Murmurou Shen Huiyuan para si mesmo. Não havia nenhum lugar ali para ele se abrigar, então, se caísse uma chuva torrencial, o que ele deveria fazer? A água da chuva certamente começaria a inundar a caverna, então ele teve que informar o avaliador Lin sobre o perigo iminente. Com esse pensamento, Shen Huiyuan saltou e foi até a fenda. Após um momento de cuidadosa deliberação, gritou, avaliador Lin. Uma resposta veio imediatamente. O que foi, Sr. Shen? Shen Huiyuan começou a explicar. Notei uma mudança no tempo e parece que uma tempestade está se formando. Receio. A voz de Lin Jin o interrompeu, dizendo, obrigado pelo aviso, Lord Shen. Está escuro lá fora agora, então provavelmente ninguém apareceria aqui. Pode ir agora. Com certeza irei visitá-lo no devido tempo. Obrigado pela sua ajuda hoje, Lord Shen. Ele falou educadamente. Foi também por causa da melhora na taxa de recuperação de Shan'er que Lin Jin estava se sentindo muito melhor agora. Depois de pensar um pouco, Shen Huiyuan assentiu. Tudo bem então, tome cuidado, avaliador Lin. Já estou indo. Tenha uma boa viagem de volta, Lord Shen. Ao ouvir essa resposta, Shen Huiyuan saiu da cratera e estava prestes a voltar para casa quando avistou uma parede inclinada à sua frente, sustentada pelo que restava de seu suporte. Era o lugar perfeito para se abrigar da chuva e descansar durante a noite. Conforme o céu escurecia, sem saber o motivo, Shen Huiyuan não foi embora, mas se virou para olhar a cratera à distância. Este tempo está tão imprevisível. Uma forte tempestade provavelmente está chegando, então o avaliador Lin precisa sair mais cedo ou mais tarde. Tenho certeza de que a caverna subterrânea estará inundada, então acho que ficarei um pouco mais caso possa ajudar, murmurou Shen Huiyuan para si mesmo. Ele sabia muito bem o quão grandioso era o título que o imperador havia concedido a Lin Jin. Além disso, Lin Jin havia provado suas habilidades como avaliador de bestas. Segundo o general, os oficiais do palácio agora reconheciam a destreza do avaliador Lin e acreditavam que ele era mais do que um avaliador de bestas de nível 3. Dizem que ele pode até possuir as capacidades de um avaliador de nível 4. Shen Huiyuan suspeitava que Sua Majestade estava estabelecendo as bases para promover o reino do dragão de Jade a um país nobre. Para que sua nação fosse promovida, uma besta de nível 5 era necessária. Se o avaliador Lin fosse genuinamente um avaliador de bestas de nível 4, ele teria que promover uma besta de estimação para o 5º nível. Então, quem teria a sorte de obter essa oportunidade? Todos os membros do Departamento de Defesa deveriam ter a mesma chance de ter suas bestas de estimação promovidos. Portanto, conquistar o favor de Lin Jin antecipadamente certamente seria vantajoso. Com isso em mente, Shen Huiyuan decidiu ficar. Ele permaneceu ali,
a cerca de 500 metros da cratera, para observar a situação. Exatamente como Shen Huiyuan esperava, em cerca de 1 hora, ele já conseguia ouvir o estrondo baixo de um trovão. O que o deixou perplexo, no entanto, foi como cada raio se concentrava logo acima daquela caverna subterrânea. Foi a primeira vez que Shen Huiyuan testemunhou um fenômeno tão estranho. Na verdade, até mesmo Lin Jin conseguia sentir o trovão acima deles de dentro da caverna. Isso é estranho. Lin Jin fechou os olhos para aguçar seus sentidos antes de invocar Xiao Wu. Lin Jin não tinha medo da chuva, pois a balança do reservatório de água era capaz de repelir a água de seu usuário. Mesmo que a água da chuva entrasse, bastava ativar a balança para que não precisassem se preocupar com uma inundação. Esqueça a mera água da chuva, Lin Jin não tinha medo de lagos, rios ou oceanos graças a esta útil balança. Entretanto, o mesmo não pode ser dito do trovão. Lin Jin podia sentir que algo estava errado. Ele rapidamente verificou o status de Shan Er no museu e finalmente encontrou uma informação que havia esquecido. Entre os resultados do museu, havia toneladas de métodos de tratamento e negação de feitiços. Um deles era o aprimoramento do selo do trovão. Como Lin Jin estava com pressa para tratar Shan Er, ele ignorou essa informação. Agora que teve tempo de ler a descrição, Lin Jin finalmente percebeu o perigo em que se encontrava. Que inimigo formidável! Seus métodos são realmente cruéis. Depois de ler sobre o aprimoramento do selo do trovão, Lin Jin não conseguiu mais conter sua raiva. Este aprimoramento do selo do trovão era na verdade uma maldição. Desde os tempos antigos, muitos cultivadores realizaram pesquisas sobre maldições. Algumas eram como larvas comedoras de cadáveres que podiam se esconder silenciosamente no corpo do hospedeiro e ser ativadas sob certas condições. O selo do trovão era esse tipo de maldição. O abade daquele salão dos exorcistas era um homem atroz. Temendo que Shan Er não morresse, ele lançou uma maldição do selo do trovão nela antes do início da batalha. Com isso, assim que Shan Er recuperasse sua energia, ela seria ativada instantaneamente. Era um feitiço misterioso, e Lin Jin não tinha dúvidas de que a maldição do selo do trovão seria uma maldição de alto nível que, uma vez ativada, poderia discretamente reunir nuvens de tempestade até que o selo do trovão pudesse invocar relâmpagos divinos. Quando esse raio caísse, todo e qualquer monstro pereceria junto com suas almas. Entretanto, esse feitiço era muito cruel. Se Lin Jin não tivesse o Museu de Bestas Mortais, que lhe permitia examinar o status de uma criatura, ele não teria descoberto a maldição. É verdade que a sobrevivência contínua do Templo da Lua por mais de 1000 anos não foi sem razão. Parece que eles possuíam uma lista de feitiços ortodoxos que haviam sido transmitidos de geração em geração. Ciente de que o selo havia sido ativado, Lin Jin antecipou que um raio cairia a qualquer momento.